Vamos abrir a Bíblia no livro de Ageu. Facinho de encontrar aí o livro de Ageu. Fecha aquela porta para mim. Livro de Ageu. Vai lá para mim no capítulo 2 e Deus vai falar certamente ao seu coração, porque foi isso que eu pedi a Deus. Fala, Deus, com aquele povo. Manda uma palavra para dar uma desobstrução ao laço, ao embaraço. Liberta, Deus. Fala, Deus, de forma que a pessoa entenda e possa nesse entendimento, ó Pai, esperar no Senhor. E isso é maravilhoso, sem dúvida alguma. O livro de Ageu, depois de Sofonias aí, tem gente folheando, mas eu espero. Facinho de encontrar aí, ó, Abacuque, Sofonias, Ageu. A gente aguarda. No capítulo 2, no versículo 9. Enquanto você vai, tem gente ainda folheando, eu vou contando a história. Irmãos, não tem nada melhor do que desembaraçar certas coisas na nossa vida, que a gente sabe que nos prendem, que nos fazem realmente retardar o passo, que nos fazem pessoas mais lentas, e nos dá aquela sensação de que a gente não está aproveitando como a gente deveria aproveitar. E quando você vai no livro de Ageu, vendo as pessoas, você vê um punhado de gente trabalhando, acordando cedo, dormindo tarde, se esforçando, fazendo tudo e tomando todo o caminho necessário para que as coisas pudessem darem certas. Só que não saía desse jeito. As coisas não estavam sendo desse jeito. As pessoas estavam, na realidade, no meio social, plantando e se esforçando nessa plantação. E quando a Bíblia fala que plantava muito e colhia pouco, isso me dá uma dor no coração. E você fala, meu Deus, que tipo de experiência ruim é esse? Bem, quando você vai em Ageu, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz assim: a glória desta casa será maior do que a primeira. É o próprio Deus falando, olha, o que era bom vai ser melhor. Porque se existe uma frase máxima que diz não há nada tão ruim que não possa piorar, a gente também pode dizer, não há nada de bom que não possa melhorar. Então quando Deus fala assim, a glória desta casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, na verdade isso só aconteceria por causa da fala de Deus. O texto diz assim, diz o Senhor dos Exércitos. E o texto tem acompanhado aí uma palavra que diz assim: e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então vamos refletir nessa noite no seguinte segmento: é fato, é algo definido, não tem outra forma de pensar. Que forma é essa, pastor? Deus, Ele precisa dizer algo às nossas vidas, porque o dizer de Deus, Ele é solucionador. Isso quer dizer que Deus, com a sua palavra, quando assim o diz, Ele resolve a questão. E nós somos cheios de questões a serem resolvidas. E o que parece que a Bíblia nos diz é que Deus tem uma saída. E nós temos que buscarmos a Deus para que Ele fale conosco. Fala, Deus. Fala a respeito do meu serviço. Fala, Deus, a respeito das minhas finanças.
Fala, Deus, fala a respeito da minha saúde. Fala, Deus, fala a respeito da minha espiritualidade. Fala, Deus, fala a respeito do meu futuro. Mas o Senhor Deus precisa falar, porque a sua fala, ela é solucionadora. E eu li o texto, Deus, que fala que o Senhor falou, e diz o Senhor dos Exércitos: darei paz a este lugar, e a glória da primeira casa será maior do que a segunda. Deus, eu quero mergulhar nesses textos, nessas frases, para que eu entenda o valor da sua fala. Sabe por quê, Deus? Eu tenho tentado resolver as coisas à minha maneira, com as minhas capacidades, com as minhas percepções e visões intelectuais, as quais eu possuo, acumuladas ao longo do tempo. Mas eu reconheço, Deus, que o Senhor tem uma visão melhor do que a minha. Eu leio a Bíblia, Deus, e eu vejo o Senhor falando a respeito de um passado. Eu leio a Bíblia, Deus, e vejo o Senhor falando a respeito de uma situação presente. Eu também leio a Bíblia, Deus, e vejo o Senhor falando coisas correlacionadas ao futuro. Então, Deus, eu vou concluindo que do Senhor, Deus, nada pode se esconder, nada pode se encobrir, nada pode se ocultar. O Senhor sabe de todas as coisas que passou, que estão passando e que vão passar. Então eu quero me apoiar nessa capacidade que o Senhor tem, Deus, para que o Senhor fale comigo. Quando eu vou em Ageu capítulo 1, no versículo 2, eu vejo Deus falando para um povo. E lá no versículo 2 de Ageu capítulo 1, Deus está dizendo assim: eu sei o que vocês estão pensando, sei exatamente do tipo de intenção que vocês têm. Eu sei aquilo que vocês mais se preocupam. Você se preocupa em estar em uma condição melhor, em ter paz, em ter uma condição financeira estabilizada. Eu sei que vocês se preocupam numa progressão de possuir as coisas. Só que o versículo 2 do primeiro capítulo de Ageu diz assim: eu também sei que vocês não pensam em edificar a casa do Senhor. Isso era Deus dizendo para o povo, para as pessoas: eu sei o que você pensa, eu sei o que você se preocupa, eu sei o que está envolvendo o seu coração, eu sei qual é a sua prioridade, e eu preciso falar algumas coisas para você. Vocês estão achando, e assim diz o versículo 2 do capítulo 1, que não é tempo de se voltar-se para mim, de me buscar. Vocês estão achando que não é tempo de se preocuparem com as coisas espirituais? Agora não, é isso que está no coração de vocês. Em outras palavras, Deus estava dizendo: vocês estão achando que poderão ficar, e não é época de orar, de jejuar, de ler a palavra. Vocês estão pensando exatamente isso, que isso poderá ser deixado para a semana que vem, para o mês que vem, para o semestre que vem, quem sabe para o ano que vem. Deus falou exatamente o que estava percorrendo no coração das pessoas. Vocês estão preocupados com as coisas de vocês. Só que Deus vai aí em Ageu capítulo 1, dando uma explanação, o porquê que esse pensamento tem que ser mudado, o porquê que essa intenção de valor tem que ser invertida. Porque o versículo 4 faz uma pergunta no capítulo 1, que me faz pensar que eu estou invertendo as coisas.
estou cometendo uma inversão, eu estou me preocupando apenas com coisas que me dizem respeito, e estou esquecendo das coisas de Deus, estou invertendo os valores, trocando as ordens. E quando eu inverto os valores, troco as ordens, naturalmente eu vou procurar outro rumo, outro caminho. E é isso exatamente o que estou fazendo. E quando eu pulo para o versículo número 5, eu começo a indagar o texto. O que acontece quando eu faço uma inversão de valores? O que acontece quando eu tomo os meus próprios caminhos, com as minhas próprias forças? Qual é o tipo de consequência que isso vai dar? Eu já aprendi, as pessoas vão aprendendo que nesses casos, quando eu me preocupo apenas comigo mesmo, com as coisas que me dizem respeito, eu vou nesse caminho tentando manipular, controlar e dominar as situações. Então eu tento manipular para dar certo. Só que nem sempre as coisas dão certas. Eu tento controlar para que eu possa nesse controle me proteger, mas nem sempre eu estou protegido. Que isso? Eu tento dominar para que eu possa através desse domínio ocupar um espaço a qualquer custo e possuir algo para que eu me sinta estabilizado. Meu Deus, esse é o tipo de plantação que muitos de nós fazemos. Agora eu vou aprofundar essa palavra de Deus para você, para que você entenda, porque até agora eu introduzi uma mensagem. Você precisa de Deus falando com você, precisa. E aquilo que está te embaraçando, aquilo que está dando um nó, aquilo que está gerando uma desesperança, Deus, Ele tem uma palavra pontual, específica em relação a isso, e você precisa dessa palavra de Deus. Feche seus olhos. Deus fala com o teu povo em nome de Jesus. Tem gente aqui, ó Pai, que está no mundo da dispersão, por isso precisa de uma concentração, de um foco, porque tem que se dar atenção ao Senhor para que o Senhor fale. Tem gente aqui que está precisando de cura na alma, não sabe o que fazer, se sente doente, fragilizado, e precisa da sua cura, ó Pai, para se sentir saudável, animado, esperançoso. Por isso, em nome de Jesus, fala. Tem gente, ó Deus, que não sabe o que fazer, o que esperar do amanhã, mas Deus, Espírito Santo, pela sua misericórdia, fala para que essa pessoa se sinta esperançosa, tenha ela no coração uma expectativa em relação ao Senhor. Por isso fala em nome de Jesus. Tenha compaixão. Eu não posso mais ficar andando no meu próprio caminho, porque a proposta do cristianismo não é essa, do jeito que eu penso, do jeito que eu enxergo. Deus tem uma visão para você, é dele para você. Eu não posso mais ficar plantando a semente que eu tenho, mas Deus tem uma semente específica para você. Então a minha força, a minha semente, eu quando a planto, eu corro esse risco de plantar muito, de plantar muito, de plantar muito. E o versículo 6 do capítulo 1 de Ageu diz que eu planto em grande quantidade, em extremo, com todas as minhas forças. Só que quando eu vou colher, eu colho pouco, vem pouco, é insatisfatório, é insuficiente, e eu fico frustrado com isso. Meu Deus! E aqui no livro de Ageu, esse povo precisava de uma fala, de uma revelação de Deus.
E se Deus não tivesse aparecido para falar a respeito do problema, da causa, o que estava acontecendo, esse povo ia gastar energia, esse povo ia levantar cedo, dormir tarde, e nada iria acontecer. Mas Deus, na sua misericórdia, resolveu intervir, parar para falar, porque é a fala de Deus que soluciona os problemas humanos. Então Deus para falar com o povo. A revelação de Deus é justamente essa revelação que fala sobre o tipo de semente específica que Deus tem para você, porque existem vários tipos de sementes, e é Deus quem dá essa semente, e é Deus quem fala com você: vou te dar uma palavra para você plantar no seu coração, vou te dar uma palavra para você guardar no seu coração, vou te dar uma palavra para que você siga nela, a valorize, a aceite e fique com ela até ela frutificar. Fica com ela. E essa é a palavra que deve ser plantada na sua vida. E eu posso fazer uma promessa para você: essa semente que eu vou te dar, essa palavra que eu vou te dar, você a plantando, você vai colher a 30, a 60, a 100 por um. O que Deus tem para você, em termos de palavra, faz você comer e se fartar. O que Deus tem para você em termos de palavra faz com que a sua sede seja realmente morta e que você não tenha mais sede. O que Deus tem para te dizer faz com que você se sinta aquecido e não sinta mais frio. Finalizando, o que Deus tem para você faz com que você possa desfrutar de forma plena daquilo que Ele especificou na sua vida. Mas quando a Bíblia diz que as pessoas recebiam um salário aí no texto, e esse salário era como se colocasse no sactel furado, era um salário suficiente, então a pessoa ganhava, mas não dava, ganhava, mas não dava, ganhava, mas não dava, nunca dava. Isso é preocupante. As pessoas querem ter as coisas, querem ser, querem rir, querem ter paz, sem Deus. E sem Deus o caminho é nosso, a interpretação é nossa, a semente é nossa, e nós plantamos sem Deus aquilo que achamos que devemos plantar. Enquanto Deus não se revelar, a colheita é pouca, meu irmão. Enquanto Deus não falar com você, a comida é escassa. Enquanto Deus não se apresentar para você com uma palavra, você não vai se saciar. Enquanto Deus não te der uma revelação de forma que você entenda: essa palavra é minha, o frio é intenso e o salário é insuficiente, e não tem nada a ver com muito ou com pouco, tem a ver com insuficiência. O segredo para que as circunstâncias possam mudar dependia aí no texto, e continua dependendo hoje na igreja, da fala de Deus. E você anda sem Deus falar com você, você dorme sem aquela perspectiva: Deus me deu uma palavra. Você levanta sem a esperança da palavra que Deus te deu e que você tem que guardar. Então você vai trabalhar, você faz as suas coisas sem a expectativa de uma palavra divina. Isso não vai dar certo. Esse conhecimento aí no texto também aconteceu, era ausente a palavra de Deus para o povo. E enquanto Deus não falou, enquanto Deus não se expressou, enquanto Deus não se revelou, o versículo 9 do capítulo
Primeiro, tem uma fala para você entender aí, e eu quero que você leia comigo, Ageu aí rapidinho, capítulo 1, versículo 9. Olhastes para o muito, meu Deus. Quantos dos meus irmãos, Deus, estão olhando para o muito, estão esperançosos em melhorarem de vida, de terem, ó Pai, soluções diante dos apertos, das aflições, dos cárceres que eles estão vivendo. Mas diz o texto aí no versículo de número 9: mas eis que alcançastes pouco. Senhor, livra-nos dessa experiência. Nós miramos muito, sonhamos muito, queremos muito, temos muita expectativa, Deus. Mas Deus, diz o versículo 9, que olhamos para o muito e alcançamos o pouco. E o texto continua dizendo no versículo 9: esse pouco, quando o trouxestes para casa, diz algo grave, Deus, algo difícil de experimentar, mas a gente experimenta e ignora. Eu lhe assoprei. Por que que o Senhor fez isso, Deus? Deus, por que que o Senhor fez isso? A gente precisa entender isso. E eu quero que você olhe para mim, não para a Bíblia agora, para mim. Enquanto Deus não falou, a colheita era pouca, a comida era escassa, não se saciava, o frio era intenso e o salário era insuficiente. Quando Deus começou a falar, aí as coisas começaram a mudar. Olhando para o versículo de número 9, esse olhar para o muito, esse sonhar para o muito, e esse alcançar, porque há uma realidade e uma expectativa, realidade, e essa realidade, ela foi mudada em função da fala daquilo que Deus disse. Então quando eu vou para o versículo 9, eu vou entender algumas coisas, que eu preciso da orientação de Deus. E quando a Bíblia fala que, quando eu trouxe para casa o pouco, e a Bíblia diz que Deus soprou, eu vou parar para orar em cima disso, porque já é pouco, e a Bíblia diz que Deus soprou. Eu quero entender isso, Deus, eu preciso entender isso. Feche seus olhos. Deus, sem a sua fala, não há como saciar, não há como ser suficiente. Sem a sua fala, ó Deus, a gente trabalha, e não vê o fruto do nosso trabalho. É a sua fala que garante, que mantém, é a sua fala, ó Deus, que faz toda a diferença. As pessoas querendo entender isso ou não, aceitando isso ou não. Por isso, Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Deus soprou, Deus resolveu explicar o porquê que Ele soprou. Deixa eu te explicar por que você está nessa situação. Deixa eu te explicar por que você está nesse embaraço. Porque está tão difícil. Por que a sua expectativa é muita e na prática você tem pouco? Por que você sonha, o tempo passa e nada acontece? Sou eu que estou soprando? Por que o Senhor está soprando? Por que o Senhor está fazendo isso? Tenha misericórdia de mim, me explique. E a explicação está aí, e Deus fala: por causa da minha casa, das minhas coisas, a minha casa está deserta. É isso mesmo, você está me abandonando, não ora mais, não me procura na Bíblia mais.
não se preocupa com que eu fale com você mais. Isso é deserto, isso é abandono, isso é desistência. Você está me deixando, e eu tenho que procurar um meio, uma forma, uma maneira de te chamar a atenção. E quando eu vou para o versículo número 9, vai me dando essa explicação. Cada um de vocês estão cuidando dos seus próprios interesses, só que eu tenho um plano para a vida de vocês. Só que eu tenho uma especificação muito melhor do que esse plano que vocês têm. E Deus vai me convencendo disso. Deus vai falando assim comigo a respeito do plano que Ele tem. E Deus é tão capaz, e você vai lendo na Bíblia, que Ele é capaz de guardar do diabo. Ele não sabe o plano que Deus tem a seu respeito. Ele guarda para Ele. O diabo não sabe, a sociedade não sabe, a igreja não sabe, o irmão não sabe, o marido não sabe, o filho não sabe, mas Deus sabe. E vai chegar uma hora dele revelar esse plano, de falar a respeito desse plano. Eu sempre tive isso para você, mas se eu te dissesse antes, você não saberia lidar com isso, você não saberia se familiarizar com isso. Por isso eu tive que guardar o plano que eu tenho para você. Deus tem planos para as pessoas que Ele guarda. O diabo não sabe, as pessoas não sabem. Deus esconde esses planos para revelar nos momentos certos, para que você olhe para trás e entenda: eu não sabia, mas eu sabia, te trouxe até aqui, te guardando, fazendo provisões para você, para que você pudesse ter sustentação. Quando eu vou para o versículo número 10 do livro de Ageu, e a Bíblia diz que Deus reteve o orvalho. Deus, por que que o Senhor fez isso? O Senhor reteve o orvalho, parou a chuva precisa cair na terra, para que os frutos venham. Olha, Deus, a alimentação, os meus filhos, a minha família, olha toda essa bagunça. Deus, o Senhor reteve o orvalho e os frutos da terra. Senhor, por que que o Senhor fez isso? Ou por que que Deus está fazendo isso? Para te atrair. E você tem que entender isso. Para aproximar de você. Porque Deus puxa as pessoas para perto dEle. Vem cá, não se afaste. Onde você vai? Esse não é o caminho. Não vai dar certo esse itinerário. E é fácil comprovar isso quando você vai em João capítulo 3, versículo 37, onde a Bíblia diz que de maneira alguma Deus te lançaria fora. E para Deus fazer isso ser cumprido, Ele precisa tomar algumas medidas, ter alguns critérios, executar algumas manifestações, para que possa chamar você para perto dEle. E foi por isso que Deus soprou, e foi por isso que Deus reteve a chuva, e foi por isso que Deus não deixou os frutos da terra serem mais dados. Meu Deus, Deus fez secar a prosperidade sobre o trabalho das mãos das pessoas. É como se Deus dissesse: isso não pode dar certo. E você se esforçando, e Deus dissesse: não pode dar certo. E a gente contrariado, orando, falando com Deus: como isso não pode dar certo? É fruto do meu trabalho, daquilo que faço. Mas a prioridade de Deus é chamar você para perto dEle. E se Deus prosperasse esse povo do livro de Ageu, da forma como esse povo estava, esse povo não iria atrás de Deus nunca, nunca, em época alguma. Deu certo sem buscar Deus, deu certo sem orar, deu certo sem orar, sem ler Bíblia, deu certo sem jejuar,
então vamos continuar sem jejuar, sem orar, sem ler Bíblia, porque está dando certo. Isso não vai acontecer, porque Deus te ama, porque Deus tem um propósito na sua vida, e a gente tem que entender isso. E sabe o que o povo buscava? Sabe o que a gente busca? Estabilidade, descanso, segurança. Todo mundo trabalha por isso, para alcançar isso. Só que as pessoas esquecem da consciência cristã, definida pela Bíblia, que todo bom descanso, que toda estabilidade, que toda condição de segurança vem de Deus. Então, como é que você quer algo de Deus, que Deus pode dar, sem querer o próprio Deus? Meu Deus! Esse povo queria algo que só Deus poderia dar, sem buscar Deus. Então você quer algo que Deus pode dar, uma estabilidade econômica, paz no coração, saúde na família, porque é Deus quem dá isso. Você quer tudo isso sem buscar Deus. Eu preciso resumir tudo isso da seguinte maneira, porque o nosso tempo está escasso. Primeiro, Deus tem uma palavra solucionadora para você. Você precisa dessa palavra. A mesma frase de domingo passado, dita pela Fernanda, na pregação dela, na sua finalização, é a minha. A dela é a minha é a dela. Vá atrás de uma palavra específica que Deus tem para você. Deus tem uma palavra para você. Vá atrás disso. Não se engane. Não dá para enganar a Deus. Deus te conhece, sabe da sua intenção, sabe que você não está nem aí, sabe que você não se preocupa com as coisas espirituais. Deus sabe exatamente como você pensa, só que Ele quer mudar isso. Deus sabe que você está invertendo os valores, buscando as coisas materiais deste mundo, não em primeiro lugar o seu reino, buscando dentro da sua visão. Deus sabe exatamente o que você está fazendo uma inversão, e você está achando que vai dar certo, e você está achando que vai ser suficiente. Só que não deixe o tempo passar para que você descubra isso lá na frente. É muito pior. Descubra isso agora. A gente não pode fazer uma inversão de valores de maneira alguma. Precisamos de Deus, da sua fala, da sua orientação, dos seus mandamentos, das suas instruções. Precisamos que Ele nos olhe e debaixo das suas vistas nos dê conselhos. Nós não podemos sermos como a mula, como o cavalo, que só obedecem por rédeas, por cabrestos, e de outra maneira não te obedecem. Meu Deus, livra-me dessa experiência. Nós temos os nossos próprios conceitos, os achismos. A Bíblia não permite você achar, ela te dá certeza. A Bíblia não permite você relativizar, ela fala em absoluto com você. Então você, com a sua relativização, quem sabe, todavia, porém, entretanto, Deus dissipa isso e diz, e diz, não é, e é a sua segurança. Que tipo de semente que você está plantando? Alguma coisa, todo mundo planta em qualquer época, e a nossa plantação é ela que vai determinar o tipo de colheita que vamos ter. E nós não podemos plantar frustrações, ilusões, sonhos que não irão acontecer. Nós não podemos. Deus me deu uma semente, que é a sua palavra, e eu quero plantá-la no meu coração, porque eu sei, Deus, que aquilo que o Senhor disser, é aquilo que vai acontecer. Aquilo que o Senhor falar, mediante a sua palavra, é aquilo que vai aparecer. Por isso, fala, Deus, tenha misericórdia de mim. Deus,
Sem o Senhor, a colheita é pouca, só que eu não consigo perceber isso. Sem o Senhor, Deus, eu vou bebendo, mas nunca minha sede é saciada de fato. Sem o Senhor, Deus, eu vou me cobrindo com o cobertor que eu tenho, mas eu sempre estou sentindo frio. Por isso, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo a respeito das minhas situações, da minha vida, para que eu entenda, ó Pai, que a sua fala vai matar a minha sede, vai me cobrir de forma que eu não tenha frio, vai, ó Deus, me alimentar de forma que eu não passe fome. Senhor, tenha compaixão de mim. Deus, o Senhor explicou no texto o porquê que o Senhor soprou, o porquê que o Senhor não deixou com que o orvalho caísse na terra, o porquê que o Senhor vetou a frutificação do trabalho das mãos dos homens. O Senhor explicou isso no texto, Deus. É só para atrair, para chamar atenção, para dizer assim: eu estou aqui, eu me preocupo com você, eu tenho um plano na sua vida, eu preciso de alguma maneira chamar a sua atenção, por isso eu fiz, eu faço isso. E a gente precisa perceber isso. Deus explicando para as pessoas o porquê que a vida das pessoas às vezes estão no cárcere, estão na realidade sofrida. Deus tem um plano nisso. Lendo a Bíblia, eu vou vendo que Deus tem planos para as pessoas que você desconhece, e você precisa esperar isso de Deus. Deus tem um plano para você, que ainda Ele não falou a respeito desse plano. Independente da sua idade, talvez você diga: passou meu tempo, estou velho. Ou talvez você ainda moço fale: Deus não me ama, Ele não tem plano para mim. Deus tem um plano para você, certamente, que ainda não foi revelado, que ainda não foi falado, que o diabo não sabe, mas gostaria de saber. Só que Deus não revelou. Deus, precisamos te buscar. Então você feche seus olhos, que eu preciso orar em cima dessa palavra, na minha oração, resumindo tudo que eu falei. Vamos orar? Senhor, nós precisamos que o Senhor fale conosco. É a sua palavra quem dá direção, e às vezes nós achamos que temos direções, porque ouvimos algo na mídia, ouvimos, ó Pai, uma palavra até sensata, de algum canal, de alguma mídia, Senhor, mas o Senhor tem uma palavra específica. Deus, fala conosco em nome de Jesus. É uma palavra específica para resolver a nossa doença, a nossa frustração financeira, a nossa condição espiritual minguante, a nossa condição, ó Pai, de estar andando, plantando e plantando, numa expectativa, e chegando ao resultado, colhemos tão pouco. Deus, o Senhor nos atrai de alguma maneira, o Senhor cria circunstâncias para nos atrair. Senhor, nos ajude a perceber isso, para que depressa a gente possa correr para os teus braços, para que depressa a gente possa, ó Pai, ir ao seu encontro e reconhecer: Deus, estamos aqui, nós não podemos sem o Senhor, precisamos da tua palavra. Senhor, olha as nossas preocupações, às vezes, não poucas, só nos preocupamos com as coisas que nos dizem respeito. Senhor, a espiritualidade é necessária, precisamos preocupar com o teu reino, com a tua fala, com aquilo que o Senhor diz nos teus mandamentos, com as tuas instruções. Precisamos nos preocuparmos, ó Pai, e nos envolvermos com a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. O seu plano é melhor do que o nosso. Senhor, como é difícil aceitar isso, porque a gente não conhece, a gente olha e sabe, parece que a gente sabe o que vai fazer, mas não sabemos. Por isso, Deus, o Senhor que fala conosco,
O Senhor conhece o passado, o presente, o futuro, e tudo que o Senhor disser é tudo o que vai acontecer. Tudo que o Senhor ordenar é tudo aquilo que vai aparecer. Por isso, Deus, nos ajude. Se o Senhor está soprando na nossa vida, retendo, ó Pai, o orvalho do céu na nossa terra, tenha misericórdia de nós. Se o Senhor está nos chamando a atenção, ó Pai, fazendo com que o trabalho das nossas mãos não prospere, Senhor, tenha misericórdia de nós. Seja o que for que o Senhor estiver fazendo para nos levar mais próximo do Senhor, Deus nos ajude, porque é uma promessa sobre a sua igreja: de maneira alguma te lançarei fora. É isso. O Senhor, ó Pai, não abre mão das pessoas as quais de fato o Senhor escolheu. Por isso, Deus, nos ajude nessa percepção. Pai, fale conosco, nos ajude a compreender, aceitar a sua vontade, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém.